Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco, aos nossos corações, durante hoje e durante toda a nossa vida, amém? Irmãos, o pastor Daniel está de férias, né? O Will me posicionou hoje. E no início do ano, o ano já começou para mim com um desafio, né? Com uma mensagem do pastor Daniel. O pastor Daniel mandou uma mensagem, falou: irmão, você aceita levar uma mensagem lá para a galera do Holy? E a princípio eu fiquei um pouco pensativo, né? Um pouco inseguro, né? Mas eu concluí da seguinte maneira: eu conheço o pastor Daniel, e ele é um homem de Deus. E se o pastor Daniel está pedindo, a gente vai obedecer, que com certeza vem de Deus. E a gente topou esse desafio. Antes de mais nada, só rapidamente me apresentar, talvez alguns aqui não me conheçam, né? Mas eu sirvo ao Senhor Jesus aqui na Igreja Batista Alameda desde 2018. Está indo para o 7º ano, que eu, juntamente com a minha família, a Elaine, minha esposa, e os meus 3 filhos, nós já servimos a Jesus aqui há algum tempo, né? Mas até 2022, nós servíamos no Ministério Kids, né? Antigo Kids, né? Hoje Flock. E no segundo semestre de 2022, Deus começou a falar ao meu coração e também da minha liderança, né, a Fabrícia, sobre a questão da gente emancipar, de certa maneira, algumas crianças, né, que faziam parte dos juniores, que até então, naquela época, era de 8 a 12 anos, né? E aí surgiu o projeto para o início do ano passado, de 2023, né, que era ter uma programação mensal com os pré-adolescentes da nossa igreja. E o principal propósito, a nossa missão ali, é exatamente continuar regando a fé de todas aquelas crianças que passaram e estão passando, né, pelo Ministério Infantil da nossa igreja, e transicioná-las para onde? Para o Holy, né? Então, eu atualmente sou coordenador ali, né, juntamente com a minha esposa ali, do braço do Ministério do Holy, que se chama Link, que são os pré-adolescentes, né? Então, nós todo domingo pela manhã temos uma programação com eles, e eu tenho visto já muitos frutos já desse projeto, muitos mesmo, né? A gente poderia ficar testemunhando aqui a noite inteira. 2023 foi um ano tremendo para mim, para minha esposa, da parte espiritual, dos desafios. Mas nosso Deus, Ele não é um Deus de mesmice, né? Nosso Deus, Ele é um Deus que sempre nos coloca desafios, e cabe a nós a gente responder essa expectativa do Pai. Porque a palavra de Deus, ela é emergente, nós sabemos disso. Independente de qual fase da vida de um ser humano, a palavra de Deus, ela é emergente. Então, sem mais delongas, aí vamos trazer uma mensagem. Essa mensagem já falou meu coração desde que eu comecei a preparar ela, a estudar ela, né? Porque mensagem assim, primeiro ela fala com quem vai pregar ela, depois Deus utiliza ela como ferramenta também. E creio, e a minha oração é para que todos aqui, de certa forma, não saiam como entraram, né? Saiam edificados pelo poder do Evangelho do nosso Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, nós vamos estar lendo o versículo 31 e 34, depois avançaremos no mesmo capítulo para o versículo 54 a 62. A minha versão é NVI. Versos 31. Simão, Simão,
Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos avançar lá para o versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Amado Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua palavra, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, Deus, ela é viva e eficaz, Pai. Pai, que o Senhor esteja falando tremendamente, Pai, aos nossos corações, Pai, através deste Evangelho, Pai, para que a nossa fé, Senhor, seja edificada esta noite, e para o Teu nome seja glorificado na terra e nos céus, em nome de Jesus, amém. David Kinnaman, pesquisador e autor do livro Geração Perdida, fala sobre o processo de enfraquecimento e abandono da fé de alguns cristãos. Ele diz num trecho de seu livro: milhões de jovens adultos deixam de envolver-se ativamente na igreja quando saem da adolescência. Alguns nunca retornam, enquanto outros vivem indefinidamente à margem da comunidade dos crentes, tentando definir sua própria espiritualidade. Alguns voltam a se comprometer firmemente com uma igreja estabelecida, enquanto outros permanecem fiéis durante toda a transição da adolescência para a idade adulta e a maturidade. Queridos, hoje nós vamos falar sobre os altos e baixos da fé. E podemos falar sobre os altos e baixos da fé de todo cristão. Esse livro, Geração Perdida, como eu citei aqui, é um pesquisador norte-americano. É um livro que, inclusive, eu estou fazendo a leitura dele. E ele trabalha a questão do enfraquecimento da fé do cristão na fase jovem adulta. E o que ele considera como fase jovem adulta? A idade dos 18 aos 29 anos. E ele, como ele é pesquisador, ele se embasa muito em dados estatísticos, né? Ele tem uma empresa, um site, em que ele divulga todas as pesquisas que ele faz lá, com o único propósito
de entender a dinâmica do passar dos anos, entender a dinâmica das mudanças culturais que vão ocorrendo durante os anos, né? As evoluções tecnológicas, para que o cristianismo se fortaleça cada vez mais e que o cristão adolescente e jovem continue sendo a força de toda a igreja de Jesus Cristo nesta terra, amém? E ele trabalha nessa linha, e a palavra de Deus agora vai mostrar para a gente um personagem muito conhecido de todos nós, que é Pedro, né? Pedro, muitas vezes, ele nos empolga, nós queremos ser como Pedro, mas Pedro, eu não consigo imaginar, quando Deus me deu essa mensagem de falar sobre as oscilações da nossa fé, de cara eu pensei logo em Pedro, porque Pedro era um cara fervoroso, canelinha de fogo, né? Como a gente fala, do reteté, mas às vezes Pedro também era aquele que dava umas pisadas na bola legal mesmo, parecia 2 em 1, esse era Pedro. E galera, nós estamos no início de ano, né? E início de ano sempre é um momento gostoso, final, início de ano, né? É um momento gostoso porque a gente quebra a rotina, nós começamos a repensar nas nossas metas, o que deu certo no ano passado, o que nós esperamos para o novo ano. Nós fazemos o nosso planejamento. Eu imagino aqui que todos aqui, se não fez formalmente, escreveu lá, né? Eu escrevo, né? Eu sempre tenho um caderninho lá, junto com a minha família, e nós pensamos no que a gente quer para o próximo ano, de crescimento, né? Financeiramente também, de bens materiais, claro, na área de estudo, na área espiritual, enfim. E nós traçamos objetivos no início do ano. Alguns colocam sobre fazer dieta, né? Como eu também coloquei lá, melhorar nossa qualidade de vida, né? Mudar a alimentação, beleza, e realmente nós precisamos traçar tudo isso. Também traçamos muitas vezes no início do ano que nós queremos intensificar o serviço de Jesus, amém? E nós vamos buscando isso, ou os dias vão se passando no decorrer do ano, vem fevereiro, março, enfim, e nós percebemos que quando a gente vai fazer um follow-up ali, né, ver como é que está aquilo que a gente planejou, com muita fé, que vai dar certo, muitas vezes nós vemos que alguns tópicos ali a gente começou a mexer, ou às vezes ainda nem está mexendo, e o tempo não anda, né? O tempo voa. E muitas vezes nós sabemos que a gente não chega nessa meta, né? O pessoal do Instagram zoa muito com essa questão, né? Dos memes lá do que queria para o outro ano e como que está acabando o ano, né? Eu dei muita risada esse final de ano vendo a galera zoar de si mesmo, né? Ou seja, no início do ano uma fé de tudo aquilo que planejou, que vai dar certo, mas com o decorrer do tempo, a pessoa se esfria, né? Ou acaba, muitas vezes, até abandonando, sem antes iniciar aquilo que ela tinha vontade no seu coração de iniciar. Na Bíblia, a gente encontra alguns personagens, como a gente citou aqui, de Pedro. Pedro, ele era um cara muito fervoroso, mas ele dava algumas oscilações, né? E aí eu separei aqui mais 2 trechos também do Evangelho de Jesus sobre a vida de Pedro, para a gente verificar como ele era bipolar, né? Ele transicionava muito rápido com relação à sua fé,
aquilo que ele estava fervoroso, muitas vezes decaía muito rápido. Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, sobre Pedro, a palavra de Deus fala assim, ó: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus perguntando para todos os seus discípulos. É como se Jesus perguntasse: quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou é um dos profetas. E aí Jesus, mais uma vez, fala: mas quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem é o corajoso? Pedro toma um passo à frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Então aqui nós vemos um Pedro que, como as próprias palavras de Jesus, ele não está revelando vontades da sua natureza humana, ele está em espírito e ele sabe muito bem quem está com ele. No final do ano passado nós trouxemos uma mensagem para a galerinha do Link para falar exatamente sobre o que é o Natal. E Natal, galerinha, nós não precisamos mais com eles ali se preocupar sobre o medo do Papai Noel roubar a vez de Jesus sobre o Natal, né? Não, eles já sabem de tudo isso. Mas o que realmente indagava a todos, também naquela época, e por isso Jesus pergunta isso, era quem era Jesus. Porque muitos consideravam Jesus, e até hoje, consideram Jesus como um espírito bem evoluído, como um dos tantos profetas que vieram depois dos profetas do Antigo Testamento, e alguns ainda creem que depois da morte de Jesus, até nos dias atuais ainda estão sendo gerados novos profetas de Deus. Enfim, mas Pedro sabia muito bem quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Mas logo depois, 3 versículos ali para frente, Pedro novamente vai voltar a viver e responder e pensar como alguém fraco. E aí ele fala, no 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mas há 3 versículos atrás, Jesus reconheceu que ele tinha tido o discernimento vindo do alto. E há 3 versículos à frente, Jesus já enxerga um Pedro sem discernimento, um Pedro caído e entregue às vontades da sua própria carne. E Pedro, ele vai, em tantas outras passagens, oscilar na sua fé. Uma passagem muito conhecida também é de Pedro andando sobre as águas, e nós sabemos que no início desta passagem, Jesus, ele fala para os seus discípulos: eu vou me despedir da multidão aqui, então vocês entrem no barco, né? E eu vou encontrar vocês depois. E aí Jesus se despede da multidão, sobe ao morro para orar, enfim, e os discípulos vão para o barco. E a palavra de Deus fala que
na quarta vigília da noite, ou seja, no último período ali da madrugada, Jesus ele vem andando sobre as águas. E todos, sem exceção, pensam que Jesus era um fantasma, né? Né, Davi? Então, aquele Pedro que acabou de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento ele não se difere de nenhum outro e não reconhece Jesus. Mas ele era ousado. E nessa passagem a palavra de Deus fala que ele pergunta, quem és tu? Tu és Jesus Cristo? Se tu és Jesus Cristo, permita que eu ande sobre as águas. E Jesus fala, sim, venha Pedro. E aquele ousado no Senhor começa a caminhar sobre as águas, mas a palavra de Deus também fala que no mesmo minuto, talvez, eu imagino, não durou muito tempo aquela fé inabalável de Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a perceber as condições ambientais, o vento, o mar estava agitado, e a palavra de Deus fala que ele vai se afundar. Mas ele também, novamente, olha para o alto, pede para que Jesus o salve, Jesus estende a mão e salva, e o que Jesus fala para ele logo depois? Homem de pequena fé. Então assim, Pedro era um homem de muita fé, ou Pedro era um homem de pouca fé? O fato, meus irmãos, é que a maioria de nós oscilamos muito na fé. Eu me converti, considero, num período tardio da minha vida, né? Eu me converti com 30 anos. Então eu nasci de novo com 30 anos. Se eu nasci de novo, hoje eu estou com 42, eu tenho 12 anos. Eu literalmente sou da galerinha do Link. Porque são 12 anos que eu penso diferente, que eu ajo diferente, que eu tenho uma cosmovisão do que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E nesse período, eu me converti de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que poucas pessoas, em poucos testemunhos que eu já escutei, teve a ver com a experiência que eu tive com Deus. Resumidamente aqui, eu escutei a voz de Deus, mas não como na maioria das vezes até hoje eu escuto, de uma maneira interna, no coração, na mente. Não, eu escutei a voz de Deus audivelmente. Num período, numa fase da vida em que muitos dos meus familiares estavam passando por experiências com demônios mesmo, eu comecei a duvidar de que Deus existia. Porque o que eu só via? Eu só via o agir dos demônios da minha família, em pessoas muito queridas, próximas a mim. Eu falava com demônios, demônios me ameaçavam, usando bocas de pessoas muito queridas, e Deus não falava nada comigo. E aquilo estava me cansando, porque estava adoecendo pessoas muito queridas da minha família, e eu, numa oração meio de incrédulo, falei, Deus, se o Senhor existe, então o Senhor tem que falar comigo de alguma maneira. E eu me adormeci naquela noite, fui dormir na realidade, como tantas outras noites, e aí Deus me acordou de madrugada, me chamando. A Isa leu aqui sobre Samuel, né? Mais ou menos como Deus chamava Samuel. Deus falou, Gabriel. Eu dei um pulo da cama, né? Mas impressionante que eu já tive o discernimento de que realmente era uma voz de Deus, ou não era humana. E aí Deus falou comigo, você vai levantar agora, e você vai abrir a Bíblia, no Salmo
116, Salmos 116, no verso 1. Pronto. Falou isso. E beleza. Eu simplesmente obedeci. Eu peguei, como eu falei, dei um pulo da cama, acendi a luz, né? Porque estava com medinho também, né? Vai que era um fantasma, né? Se Pedro achou que Jesus era um fantasma, eu também achei. Mas eu sabia que não era a pessoa que tinha falado comigo. E ali a palavra de Deus fala: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Queridos, depois disso, eu comecei uma ascendência, uma busca pela minha fé, de uma maneira quebrantada, como nós vemos, como nós queremos, o primeiro amor, como foi falado hoje. E ali eu comecei a ter uma mudança radical na minha vida. Radical mesmo, no sentido de como pensar, como se vestir, os estilos de músicas. Eu tive uma conversão muito genuína e muito intensa mesmo. Enquanto algumas pessoas, muitas vezes, né, vão por fases, abandonando velhos costumes, eu fui um pouco até que meio que radical. Mas Deus me impactou de uma maneira tremenda. Mas, nessa caminhada aí de 12 anos, como eu falei, além dessa experiência sobrenatural com Deus, eu já tive outras experiências com Deus, de uma maneira sobrenatural também, na igreja a qual eu me converti, Igreja Batista do Jardim Guarani, em Campo Largo. Era uma igreja relativamente pequena em quantidade de membros, né? Porque igreja pequena não existe, né? A não ser que não seja do Senhor Jesus. Mas ela tinha esse contexto. Então, nós fazíamos muita coisa em muitos ministérios, né? Hoje, a gente pode, graças a Deus, servir ao Senhor num braço de ministério muito focado, né? Ali, mas igreja pequena, às vezes, a gente não tem essa realidade. Então, eu também, certa vez, eu fui ministrar num retiro de homens, como se fosse a casa do oleiro aqui, da nossa igreja. E aí, era uma ministração que eu só era, naquele dia, um intercessor. E havia um momento que nós estávamos orando por aqueles homens, e nós pegamos o óleo ungido, e um irmão passou aquele óleo ungido em minhas mãos. Irmãos, as minhas mãos, elas literalmente começaram, a sensação que eu tinha, que elas estavam pegando fogo, de um calor tão intenso, que eu pensava que ia consumir as minhas mãos. E nós, enfim, né, intercedia, orávamos por libertação naquele momento, e foi tremendo. E olha só como é a nossa fé, né? Depois de eu ter passado tudo isso, com essas experiências com Deus, sabe o que eu fiz no final da ministração, quando todos saíram? Eu fui lá no fundo, onde estava aquele óleo, e na minha cabeça eu pensava assim, cara, esse óleo deve ter uma reação química nele, que quando você passa em contato com a pele, cientista, né? Você quer dar uma explicação sempre racional. Não, que quando ele passa em contato com a pele, ele deve gerar uma reação exotérmica e liberar calor. E eu fui lá, eu duvidei do que tinha acontecido comigo, eu fui lá, e eu peguei aquele óleo sem ninguém ver, assim, não falei nada para ninguém, fui sozinho lá, peguei aquele óleo, coloquei na minha mão, e o óleo estava totalmente frio, né? Enfim, e teve vários momentos que a gente desacredita do que Deus pode fazer, não pela nossa intelectualidade, mas sim porque nós estamos dispostos a servir. Nesses 12 anos que eu tenho servido a Jesus, graças a Deus, a minha fé, ela sempre teve altos e baixos, como a fé de Pedro também. Mas algo muito interessante, e que talvez eu entendo que nós devemos, como cristãos, sempre não
parar. Eu me recordo de o pastor Silmar Coelho, não sei se alguém estava aqui no dia da pregação dele, o velhinho do reteté. A mensagem dele era a seguinte: não pare. E ele repetia isso nesse púlpito aqui inúmeras vezes. Ele falava exatamente de momentos desafiadores da sua fé, momentos desafiadores da sua vida, dentro da sua família, mas algo ele deixava muito claro: não paramos. Porque uma coisa é a tua fé baixar, uma coisa é você reduzir o seu tempo de devocional com Deus, se esfriar. Outra coisa é você parar, você desacreditar, você literalmente abandonar o primeiro amor, você abandonar aquilo que Deus plantou no seu coração. Irmãos, como eu falei, nós temos 1 ano ali nesse novo projeto do Link, e ali eu já vi inúmeros milagres de Deus. E com relação à oscilação da fé, eu percebo também que não tem idade. Não há idade para você oscilar na fé. Você pode oscilar na fé com 7 anos, como eu presenciava no Flock. Você pode oscilar na fé com 12 anos, como eu presenciei no Link. E ano passado, irmãos, eu presenciei um irmão muito querido, que nós percebemos que ele já está na fase adulta, mas ele ainda não se encontrou no serviço de Jesus, conversando com outras pessoas para entender um pouquinho do contexto, a gente verifica que ele ainda oscila na fé, mas está buscando, com 50 e tantos anos. Então, meus queridos, nós precisamos entender. E nesse texto que nós vamos usar como base de estudo, que está lá em Lucas 22, vamos tentar entender o que nos leva a oscilarmos na fé, porque talvez se a gente conseguir entender quais são os fatores que fazem com que muitas vezes nossa fé se esfrie, da mesma maneira a gente pode prevenir para que isso não aconteça nas nossas vidas. Primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar aqui, está lá no versículo 31 a 33. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, olha a resposta de Pedro: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Meus queridos, num versículo antes, Jesus está falando, cara, o negócio é o seguinte, eu tive que orar por você, presta atenção, eu tive que orar por você para que Satanás não pegue a sua fé e não arranque totalmente. Meus queridos, quando eu li isso, eu pensei, cara, se o próprio Jesus falando isso para você, você está precisando de um intercessor para manter a sua fé. Talvez o que você iria falar? Oh, mestre, eu agradeço, eu realmente estou num momento difícil da minha caminhada cristã. Mas qual foi a resposta de Pedro? Não, mestre, eu estou pronto. E aí a gente sabe, como a gente leu no início aqui, todo o contexto. Então, meus queridos, o primeiro ponto e aspecto que a gente pode apontar aqui é o perigo da autoconfiança. A autoconfiança, ela é exatamente aquela capacidade de resolver problemas, conflitos da vida, baseado no seu próprio conhecimento, na sua própria intelectualidade, com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos financeiros. Isso é autoconfiança. Isso, muitas vezes, a gente vê claramente que atrapalhava Pedro. Ele tinha isso,
mas ele, ao mesmo tempo, caía. Então, a autoconfiança, ela pode ser um problema para nós cristãos. Porque nós, claro, devemos ter ousadia na palavra de Deus. Eu hoje aqui estou trazendo essa mensagem com ousadia, mas eu não estou confiando na minha caminhada cristã de 12 anos, no meu know-how, de conhecimento que eu adquiri da palavra de Deus, da teologia. Eu estou confiando naquele que me chamou. A minha confiança para fazer a obra de Deus, para acordar de manhã, para estudar, para trabalhar, para desenvolver novos projetos, está totalmente na dependência de Deus. Qual a diferença? Esta semana achei interessante lá, muito bacana, eu só fico olhando lá no WhatsApp do Holy Jovens, lá a discussão sobre ateísmo, sobre, né, como defender a teologia à frente de um ateu. E é muito interessante, são discursos realmente que nos somam. Mas qual a grande diferença para um ateu e para um cristão? O ateu, ele vai se embasar totalmente na sua tese de defesa com a sua própria intelectualidade. E o cristão? O cristão, ele se baseia naquilo que é revelado para ele de uma maneira sobrenatural. Então, nós temos este grande diferencial. Nós não precisamos contar com o que sabemos, com o nosso nível de intelectualidade, para fazer a obra de Deus, para trabalhar. Nós precisamos entender que a nossa dependência vem do alto, de uma maneira sobrenatural. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos nos policiar. Muitas vezes recebemos cargos, seja no trabalho, até mesmo na obra do Senhor, e ficamos, empolgados, orgulhosos. Isso faz parte do processo. Mas também sabemos, irmãos, já vimos no nosso contexto, muitos pastores famosos que caíram em pecados de uma maneira muito grossa para quem estava naquela posição, com aquele nível de fé, de espiritualidade. O que a gente conclui? Autoconfiança. Não, eu estou blindado, eu não caio, eu já tenho anos na caminhada cristã, já sou um ancião. E vemos que, dentro da palavra de Deus, nada nos garante isso. A nossa fé e a nossa busca do crescimento da fé, ela é diária. Nada do que a gente fez no passado garante o nosso futuro. E a autoconfiança, ela é o primeiro. Pedro, ele bate no peito, Imagina ele até batendo no peito, falando, não, deixa comigo, eu vou à frente, eu vou morrer com você. E a gente vê que isso não dura muito. Outra passagem, agora de uma maneira, de um bom exemplo, foi Davi contra o gigante Golias, Lá em Samuel 17:45, Davi diz o seguinte, para Golias: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo. Golias se apoiando em seus próprios recursos. E batia no peito também Golias, imagino, Quem é o cara aí que vai me encarar? Um gigante, forte, com armadura. Olha o que Davi fala: mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Davi não tinha nada, coitado. Não tinha nem tamanho. A palavra de Deus fala que nem a armadura não serviu nele, ficou pesado. Imagina ele tropeçando, tentando andar com aquela couraça de couro. Nem isso ele conseguiu se ancorar como uma defesa para uma espadada de um gigante. Mas Davi sabia quem estava com ele. Davi, ele não estava colocando a confiança nele, nos seus recursos físicos, no seu exército. Não, ele estava colocando a confiança no Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, queridos, que nós devemos
nos policiar com relação à nossa fé. Localizem lá o versículo 54 do capítulo 22. Diz assim, ó: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Pedro os seguia Jesus, na realidade, à distância. Meus irmãos, sabemos que dentre os 12 que nesse momento, uma noite antes da sexta-feira, onde Jesus seria crucificado, naquela madrugada, eles foram mentoreados por Jesus durante, no mínimo, 3 anos. Eles eram os 12 que mais próximos andavam de Jesus. Eles eram aqueles que sabiam o enredo de tudo aquilo que ia acontecer no outro dia, porque Jesus falou para aquilo até momentos antes, na última ceia do Senhor. Mas Pedro os seguia de longe. Se a gente verificar Pedro, juntamente com Tiago e João, ele, além dos 12, fazia parte do círculo do núcleo de Jesus. Que em vários momentos, Jesus só chama quem? Pedro, Tiago e João. Quais passagens? Algumas delas. Lá no Monte da Transfiguração, onde eles puderam ver a glória do Senhor. Se a gente observar lá, quem Jesus chama? Pedro, Tiago e João. Tudo bem que na maioria das passagens eles dormiam, né? Como foi também no jardim de Getsêmani. Quem Jesus chama dos 12 para acompanhar aquele momento histórico e interceder por Jesus? Pedro, Tiago e João. Queridos, nós somos cristãos. Nós somos aqueles que mais nos aproximamos de Jesus. Nós temos a responsabilidade de tocar, de ministrar a palavra, de servir na cantina, na recepção, enfim. Quem está mais próximo de Jesus? Eu creio que quem está servindo está mais próximo de Jesus. Mas este Pedro, que também era o mais próximo de Jesus, era aquele que no momento que Jesus mais precisava de intercessão, aonde que Pedro estava acompanhando toda aquela crise? De longe. Devemos aprender que toda vez que nós estamos descompromissados com Jesus, meus queridos, se a gente só frequentasse o culto holy na semana, não existe domingo, não existe sexta-feira, não existe programação especial, não sirvo, mas eu frequento o culto holy. Será que isso seria suficiente para a gente manter a nossa fé e tomar uma decisão nos desafios da vida? Naquele momento que Jesus realmente quer que você saia daquela zona de conforto? Eu creio que toda vez que nós temos um descompromisso com Jesus, ou que estamos vendo Jesus de longe, não querendo se envolver, devemos nos policiar. É um momento em que o diabo pode roubar a sua fé. Terceiro ponto. Vamos ler o versículo 56 e 57, diz lá: uma criada, verso 56, uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Publicamente Pedro nega Jesus e fala para aquela criada: mulher, não o conheço. Confissão pública de fé. Mas Gabriel, eu me batizei, e daí tem todo aquele texto, né? Você aceita o Senhor Jesus, né? Mediante a sua confissão pública de fé. E ano passado,
Para a glória de Deus, nós batizamos aqui 9 pré-adolescentes que já estão dando fruto. E eles confessaram isso da boca para fora. Sim! Balões estouram. Glória a Deus. Isso é uma confissão pública de fé. Mas a questão é, como podemos realizar uma confissão pública de fé no dia a dia? Lá na escola, na faculdade, no trabalho. Será que nesses ambientes, quando você está se relacionando com pessoas que a gente chama dos outsiders, né? Que não são os cristãos que estão dentro do fogo. Será que você tem confessado publicamente? E não estou dizendo chegar para eles e que também poderia ser, né, mas falar, eu sou Jesus, eu sou da igreja. Eu estou dizendo em atitude. Será que você realmente está refletindo através de palavras e de gestos a imagem e semelhança de Jesus? Nas redes sociais, se alguém que não te conhece for dar uma olhadinha lá, rolar o teu Instagram lá, as tuas postagens vão revelar quem você é? Ou você tem sido um agente secreto? Um agente de final de semana e que muitas vezes se envergonha do evangelho nas tuas rodas de conversa, com os teus amigos da escola, faculdade, enfim. Toda vez que nós publicamente, através de atos e de gestos e de ações, confessamos a Jesus Cristo, a nossa fé também é edificada. Queridos, eu trabalho atualmente dando consultoria industrial em várias empresas. Eu visito muitas empresas na região, fábricas. E todas elas sabem que eu sou cristão. Mas eu sou um pouquinho até muito conservador com relação a isso, porque até mesmo a minha função lá é muito técnica, então eu tenho momentos só que eu tenho que falar, eu não fico o tempo todo na empresa, eu tenho que chegar e falar algo específico lá. Mas, muitas vezes, homens, né, que estavam ali com conversinhas do mundo, muito comum, quando eles veem que eu estou na jogada ali, um deles até recentemente falou, não, galera, vamos parar de falar isso aqui, que o Gabriel não vai aprovar isso aqui que a gente está falando. E ele não falou tirando sarro, ele falou exatamente com todo respeito ao momento ali. Então, nós precisamos confessar a Jesus publicamente, para que o inimigo não use isso daí para te afastar de Deus. Nós precisamos continuamente confessar a nossa fé. E para finalizar, será que podemos ter algum proveito, já que todos nós em algum momento, assim como Pedro, passamos por momentos down, momentos de baixa autoestima, momentos em que a nossa alma está atribulada? Será que Deus pode usar isso? Porque às vezes você pode estar falando aí, Gabriel, mas eu nesse momento eu não estou como você aí. Eu sei que é início do ano, eu sei que está todo mundo no gás aí, está se planejando, está otimista, mas na minha casa não está assim. Mas o meu coração, nesse momento, não está dessa maneira. O ano já começou e eu já estou com dúvidas do que eu quero fazer esse ano, estou com problemas, eu não estou tendo força, vigor para buscar a Deus de uma maneira contínua. E aí? E aí, eu lembrei de outro personagem, agora lá no Antigo Testamento, Gideão. O contexto da história de Gideão, e eu lembro dessa ministração lá para os juniores lá.
sobre o livro de Juízes, né? Nós trabalhamos bastante lá durante o período. E aí chegou na parte de Gideão. Cara, Gideão era um cara do campo, simples, que estava no momento onde Israel estava sendo esmagado pelo inimigo. A palavra de Deus fala ali em Juízes que eles estavam se escondendo em cavernas, de medo do adversário, se escondendo, não tinha força de reação. E Gideão estava lá num campo, certo dia, amassando uvas com seus pés, né? E aí o que acontece? Então, Juízes 6, versos 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Gideão, imagino que ele deve se encolher de medo, porque de poderoso ali, meu amigo, era o inimigo. Ele estava naquele contexto. Se os soldados, imagine assim no Brasil, vai estourar uma guerra aqui, aí nós, os civis, estamos lá trabalhando, só que o exército que vai invadir o Brasil é tão forte, que o nosso exército, juntamente com a Marinha Aeronáutica, ó, vaza, se escuta no jornal lá, o exército, né, os soldados abandonam os seus postos e fogem, e você está lá, Will, pregando a palavra, e aí, você está nesse contexto, a tua baixa estima está lá embaixo, você vai morrer, é questão de segundos, mas entra o anjo do Senhor, te chama do quê? Poderoso guerreiro do Senhor. E o que acontece? Só pelo lamento no versículo 13, você já vê que ele não aceitou essa titulação, ele falou, ah Senhor, tipo assim, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? O que Gideão fez novamente? Ah, Senhor, você está brincando comigo, né? Eu ir libertar Israel, com essa minha força, mais ou menos assim, né? Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Meus irmãos, eu aprendo com essa passagem que Deus, Ele realmente nos chama como Ele nos vê. E que muitas vezes o momento da fé que a gente está passando é uma percepção e um sentimento exclusivo seu. Mas isso para Deus não muda nada do potencial que cada cristão tem para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então o que podemos aprender como quando estamos fracos? O poder de Deus se aperfeiçoa na vida daquelas pessoas pelas suas fraquezas. Porque quando estamos fracos, aprendemos a depender de Deus, não de nós mesmos. E agora, eu gostaria de fazer um apelo. Talvez, como eu falei aqui, você está numa fase da sua fé ascendente nesse início de ano. Ótimo, você está vibrando, você está empolgado.
mas talvez você pode estar se sentindo numa descendência da sua fé, em que você não está muito empolgado, em que você não está se sentindo um guerreiro do Senhor, um valente do Senhor para começar um ano cumprindo os propósitos de Deus na sua vida. Talvez você pode estar também se sentindo um pouco longe de Jesus, como Pedro estava naquele momento. Ah, Gabriel, eu não estou servindo no Holy, eu até queria procurar o Will ali, procurar a Isa, né? Mas você sabe, acho que eu não tenho capacidade, a minha fé ainda não está muito bem construída. Queridos, esse é o ano que Deus preparou para você. Um ano novo significa uma nova vida, uma nova fase, nós sabemos disso. E nós precisamos nos posicionarmos, sabendo que não vem da tua capacidade, não vem da tua intelectualidade, não é isso que vai fazer com que o reino de Deus, não é isso que vai fazer com que pessoas se convertam ao cristianismo, porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, mas Deus precisa de soldados, de cristãos que simplesmente façam o quê? Batam continência. Eu não servi o exército, até gostaria, mas minha mãe na época não era muito adepta e sempre falou mal do regime militar para mim. Mas depois eu tive um contato num projeto da época da faculdade, que eu fiquei 15 anos sendo 15 dias sendo escoltado pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, num projeto chamado Projeto Rondon. E eu achei muito interessante o regime militar dentro dos quartéis, porque a gente pousava em algumas cidades dentro dos quartéis. E eu achava interessante. O que eu achei mais interessante uma vez foi até no aeroporto daqui de Curitiba, quando nós chegamos no aeroporto para pegar um voo para São Paulo, e a gente foi recepcionado lá por um sargento do exército e 3 milicos, ou soldados, né? E eles entregaram para a gente assim, um kit de alimento, tipo uma maçã, um clube social e um suquinho, né? Entregou assim, e aí meu professor falou para ele, beleza, não, aqui está tudo ok, já chegou os 15 aqui do grupo, beleza, vocês podem voltar, né? E esse soldado falou assim, não professor, desculpe, mas a ordem que eu tenho é que eu só posso sair daqui quando o avião de vocês destocar do solo. E o que eu entendi? A missão deles era simples. E depois a gente vai entendendo que missão no reino de Deus não tem a mais importante e a menos importante. Missão é missão. Mas o que você precisa fazer? Bater continência. Com a fé que você tem. E ele cumpriu ali a sua missão e foi para uma outra missão. Querido, se você essa noite está se sentindo com a sua fé em descendência, se você quer que Deus te renove neste ano, que está iniciando suas forças, eu vou pedir que você, com um passo de ousadia, você venha aqui à frente, e eu vou estar pedindo para o Will, estar orando pela sua vida, estar te abençoando, vou estar pedindo para que, também intercedendo, para que Deus te surpreenda de uma maneira sobrenatural, e para que a sua fé não oscile, nem hoje, nem amanhã, e se oscilar, nesse momento exatamente que você entenda que Deus é que vai estar te abraçando, vai estar te segurando e te sustentando. Amém, glória a Deus. Você pode se colocar de pé essa noite, amém? Enquanto você vai se colocando de pé, feche seus olhos e a partir da palavra que o Gabriel ministrou nessa noite, que palavra tremenda, obrigado Gabriel, tremendo, tremendo demais. Eu gostaria de convidar você
que, como Gabriel disse, que tem oscilado na fé, que tem sentido, que tem passado por momentos, não talvez naquela alta na fé, mas que tem passado por momentos de dificuldade, eu gostaria de te chamar para vir aqui à frente, para a nossa equipe de intercessão orar por você. Mas também, se você ficar no seu lugar, nós vamos orar nesse momento para que o Senhor renove as suas forças, renove a sua fé nesse momento. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de escutarmos da Tua palavra, Pai. Sem dúvida nenhuma, nós sairemos daqui hoje tendo a convicção de que o Senhor está conosco, de que embora nós estejamos passando por momentos de dificuldade, o Senhor está conosco, porque o Senhor está cuidando de nós, Pai. Que o Senhor renove a nossa fé nessa noite, que o Senhor relembre momentos que tivemos com o Senhor, experiências que tivemos com o Senhor, Pai. Que a nossa fé possa ser renovada, que assim como a Isa e o Gabriel tanto reafirmaram essa noite, que possamos retornar ao nosso primeiro amor, Pai. Que a nossa fé, que aquela convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam no Senhor, Pai. Que nós possamos continuar crescendo no Senhor, crescendo na fé, independente das turbulências, independente de qualquer ataque do inimigo nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos lembrar e jamais esquecer de que o Senhor está conosco, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor todos os dias, embora à noite nós venhamos a chorar, todos os dias nós venhamos a ter a confiança de que nosso dia será com base naquilo que o Senhor é para nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor. Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.